Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. O nosso programa de hoje conversa com Bruno Cunha, enfermeiro e responsável pelo setor epidemiológico aqui do município de Nova Trento. Bruno, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia a todos. Bruno, a gente está vivendo aí, não sei se é um surto ou com maior incidência, que são as síndromes respiratórias na nossa cidade. Para o povo entender o que é realmente, primeiro, uma síndrome respiratória, essas síndromes. Entrando agora no inverno, a gente tem muito mais probabilidade de encontrar doenças respiratórias, né? A gente sabe que dentro das doenças respiratórias a gente tem várias outras, a gente tem a tuberculose, a gente tem as pneumonias, a gente tem o DPOC, essas daí elas não são influenciadas pelo tempo como as síndromes respiratórias. As síndromes respiratórias elas são normalmente ali doenças de cunho temporário, que tem uma incidência muito mais aumentada na época do inverno e do outono, não só pelo clima mais frio que favorece a proliferação desses vírus, como também por conta do próprio ambiente, né? A gente passa a utilizar roupas ali que estavam guardadas, a gente fecha mais os ambientes para conter o calor dentro das casas, os condicionadores de ar e os aquecedores ali que estavam guardados e tem proliferação de fungos e bactérias que são portas de entrada para esses vírus que causam as síndromes respiratórias, eles acabam sendo muito mais usados. Dito isso, aquelas pessoas que têm maior probabilidade já de adoecer, né, as pessoas que têm comorbidades, aí a gente entra também as crianças que não têm o sistema imunológico completamente maturado e os idosos que têm o sistema imunológico já diminuído, eles acabam ficando muito mais vulneráveis. Temos também ali um grande influxo de turistas, né, que a gente sabe que na época do inverno muita gente procura a nossa cidade, que é turística, e a gente acaba tendo a inserção de novas variantes desses vírus. Dentro desses vírus a gente encontra vários, né? A gente tem ali as influenzas, a gente tem o vírus sincicial respiratório, os rinovírus, os enterovírus, é uma infinidade. E claro, o Covid, né, que já é conhecido aí de longa data. E por conta disso a gente acaba tendo muito mais casos ali das viroses. E essas viroses, apesar de ter sido tornado um sinônimo, né, de é uma doença ali quando o médico não sabe o que é. Qualquer vírus ele pode ser qualificado como virose. Então até o próprio Covid, se for denominado como virose, ele ainda é uma denominação correta. Ô Bruno, isso acomete o quê? Mais crianças, idosos, pessoas de várias idades? Qualquer pessoa ela fica vulnerável a esses vírus, né? Como eles têm uma grande capacidade de replicação, de infecção, e eles são facilmente transmitidos, né? A gente transmite eles por gotículas, a gente transmite por aerosóis, ou seja, pela própria saliva, pela fala, por itens que a gente compartilha, copos, talheres. O próprio ambiente fechado ele favorece a circulação desses vírus, pois eles são muito leves, né? Eles são transmitidos pelo ar. A gente tem ali uma taxa de contaminação completamente difusa. Então a gente tem ali normalmente qualquer pessoa com probabilidade de se contaminar, mas a gente tem aquelas pessoas que têm a maior probabilidade de desenvolver as formas graves desses vírus, dessas síndromes, que daí sim, são, como o Hércules falou, são os idosos e as crianças. Isso não quer dizer que é um sinônimo ali de que eles vão necessariamente morrer ou vão ficar mais doentes do que outros. Não necessariamente, tá? A gente tem ali uma maior probabilidade deles desenvolverem essas formas graves, mas a gente sabe que mesmo uma pessoa imunocompetente, numa idade de 30 anos, ativo, trabalhando, ele também tem probabilidade de se tornar ali um caso grave. Estou conversando com Bruno Cunha, enfermeiro e responsável pelo setor epidemiológico aqui do município, falando sobre as síndromes respiratórias. Vamos ao rápido intervalo, voltamos na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas, dona da sua próxima conquista, dono de um sonho 0 km, da expansão dos seus negócios, dono de uma produção sustentável.
e, claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. O chão vai tremer. De 18 a 20 de julho, São João Batista, Santa Catarina, recebe o segundo rodeio e o quinto duelo de laço do CTG Rancho Lacerda. Provas de laço, praça de alimentação e muito bailão. Dia 18, grupo Tá na Moda. Mais Grupo Campeiraço. Não troco essa essência por nada no mundo e em nenhum segundo me arrependi. Dia 19, Karine e Diego. Você me usou, judiou demais. Mais Grupo Chamamento. Minha sina, ela sai. Dia 20, Grupo Carona. Eu vou pro boteco tomar mais uma dose de coragem. O CTG Rancho Lacerda e São João Batista espera todos vocês. Realização CTG Rancho Lacerda e Lacerda Produções. Apoio Nova Comunicação Visual. Informações Campeira Bica 489-9912-9570. Informações Artística Lacerda 489-9669-6603. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Estamos de volta com o nosso programa, conversando com o enfermeiro Bruno Cunha e responsável pelo setor epidemiológico aqui do município de Nova Trento. Bruno, no primeiro momento a gente falou sobre o que é realmente essas síndromes, né? Que tipos de síndromes são e os números, Bruno. Como é que está a cidade nesse momento? Nova Trento tem vivido um aumento bem expressivo ali nos números, tá? A gente sabe que todos nós já estamos acostumados a lidar com essas síndromes respiratórias. Teve ali a pandemia na época do Covid, então a cidade, a população como um todo, ela não está mais crua nesse sentido. Os cuidados são de sempre, né? A gente precisa manter a etiqueta respiratória no momento da tosse, do espirro, evitar utilizar os mesmos objetos. Quando a gente tem algum sintoma respiratório, utilizar a máscara. Mas apesar de todos esses cuidados, a gente está vivenciando um aumento sim de casos, tá? Foi retirado um relatório hoje, nessa data, do mês de maio até hoje, que a gente está no meio do mês de junho, aqui a gente tem muitos casos, tá? Então a gente começa pelos menos graves, né? Os vírus não especificados de atendimentos no hospital e nas unidades de saúde, a gente já teve 112 casos, tá? De vírus não especificados. São aquelas viroses que podem causar uma miríade de sintomas. A gente tem ali diarreia, a gente tem dor de garganta, a gente tem proliferação de secreção nos olhos, a gente tem vários, tá? De influenza, a gente fala ali da influenza A e da influenza B. A gente sabe que a influenza A é aquela que é capaz de causar casos mais graves, foi mesmo que causou a gripe espanhola. Ela tem as duas variantes, que é o H1N1 e o H3N2, que todo mundo ouve na TV, ouve falar, vê na internet. E a influenza B, que ela causa os casos menos graves, mas também é capaz de ser bastante incômoda, né? A gente fica com coriza, tem todos aqueles sintomas que já são conhecidos do grande público. A gente teve 219 casos, então é muita coisa. A gente não leva tão a sério, né? Apesar de ser uma doença que pode chegar a matar, porque a gente está acostumado já. A gripe, ela circula todo ano, apesar da vacina, como é um vírus que se muta muito, ele tem muita capacidade de mutação, a gente sempre acaba pegando outro resfriado ou outra gripe. O número está bem alto, tá? Em como que a gente esperava. Em diarreias, que é causado por enterovírus, pelo rinovírus também, 307 casos, tá? E a gente tem ali uma distribuição bem igualitária, tem em crianças, a gente tem em adultos, a gente tem em idosos. De viroses não especificadas ali junto com aquelas 112, a gente teve mais 100 casos, tá? De resfriados comuns, que são causados ali pelo vírus sincicial respiratório, que ele também é capaz de causar febre, também é capaz de causar secreção, a gente teve 152 casos, tá? E, infelizmente, a gente ainda teve 18 casos da SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave, tá? Esses casos ali, eles são casos de maior gravidade. Normalmente o que acontece é que esses casos eles são das formas mais graves da influenza e também de Covid, tá? E esses casos eles podem muitas vezes levar à morte, levar ao óbito. Então é importante que a gente consiga manter o cuidado, tá? Manter
sempre a prevenção, porque a gente sabe que é muito melhor prevenir do que remediar, eu sempre falo nas entrevistas, que a gente consiga evitar que esses casos de síndrome respiratória aguda grave se tornem ali um óbito no nosso município, que óbito por doença respiratória a gente não tem há bastante tempo, tá? Pneumonias, a gente teve ali ainda um número bem expressivo de pneumonias, tá? Não se esperava que a gente tivesse um quantitativo tão alto, e a gente sabe que as pneumonias muitas vezes elas vêm dessas gripes não curadas, tá? Então é importante que a população ela se atente. Estou sintomático, estou com uma gripe, um resfriado, percebeu que ela não se limitou ali aos 5, 7 dias de sintomas, procure a unidade de saúde. Ou procurou algum outro sinal, encontrou algum outro sinal de gravidade, vamos procurar a unidade de saúde, procura o hospital, procura o UBS. As unidades elas estão capacitadas para atender e a gente sabe que dependendo da evolução do caso a gente consegue encaminhar sim para o hospital, onde vai haver um acolhimento qualificado, para que a gente consiga evitar que exista ali mais gravidade nesses casos, tá? Ô Bruno, para terminar, então qualquer sintoma, procurar a unidade básica mais próxima de sua casa. Exatamente, não esperar ali piorar, não ficar só, estou tomando o antitérmico, estou tomando uma dipirona, porque isso mascara os sintomas. Percebeu que durou ali mais do que 5 dias, percebeu ali que teve um sintoma grave, uma diarreia persistente, teve ali uma febre alta, teve uma falta de ar, né, a dispneia, procurar a unidade de saúde, não esperar a gravidade aumentar. E sempre dentro de casa os cuidados, né, vamos higienizar as superfícies, vamos deixar as janelas abertas, vamos manter o cuidado ali com pó, vamos manter o cuidado ali com as cobertas e os casacos que estão guardados há bastante tempo, né, higienizar os nossos aparelhos e, é claro, sempre o cuidado. Estou gripado, vou evitar ir para o trabalho, estou gripado, vou usar máscara, tá bom? A gente não pede que a população saiba diferenciar, mas os profissionais sabem, então procure o profissional ali da sua unidade ou do hospital e você vai ser adequadamente tratado e cuidado. Obrigado, Bruno, e um ótimo dia. Obrigado a todos. Conversei com Bruno Cunha, enfermeiro e responsável pelo setor epidemiológico aqui do município. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista.